Bom dia a todos. É um prazer incrível estar aqui hoje, nesse dia, mediando esse debate, com esse time de mulheres mais incríveis ainda. Meu nome é Elivânia Braz, eu sou advogada aqui em João Monlevade, estou presidente da Comissão da Mulher Advogada e presidente da AMA, Associação Mulheres em Ação de João Monlevade. Eu agradeço imensamente a participação de todos que estão acompanhando esse debate. Agradeço às doutoras Ana Beatriz, a doutora Larissa e a doutora Monique por terem aceito esse convite. O ciclo de debates Os Impactos da Pandemia na Vida da Mulher foi criado pela OAB, pela Associação Médica e pela Simon Mulher, além da AMA. E foi criado com o objetivo de levar conhecimento, debatendo temas que são importantes para a vida da mulher, principalmente nesses tempos de pandemia. E hoje a gente vai tratar de um tópico extremamente importante e muito caro para nós mulheres, que estamos aqui com esse time, né, esse timaço super bacana de mulheres, que além de seu conhecimento técnico, estão aqui porque abraçam essa causa e convivem, né, com a triste realidade da violência doméstica através de seu contato profissional. Mas, antes de tudo, elas estão aqui falando para nós como mulheres que são. Vamos começar, então? A primeira debatedora de hoje é a doutora Ana Beatriz Dutra Valente. A doutora Beatriz, ela é médica, presidente da Associação Médica de João Monlevade, delegada regional do Sindicato dos Médicos, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pós-graduada em cardiologia pediátrica pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, pós-graduada em saúde mental da infância e adolescência pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, membro do Grupo Mineiro de Winnicott em psicanálise. Doutora Ana, bom dia. No que diz respeito ao tipo de sociedade em que a gente vive, com o patriarcado arraigado nessa sociedade, quais seriam as implicações da educação familiar no que diz respeito à violência doméstica? E se a senhora pudesse também falar com a gente, como amenizar um pouco a violência nesses tempos de pandemia? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a presença, às minhas colegas debatedoras, dar um bom dia para todos. E eu gostaria de falar nesse assunto que eu acho extremamente importante, que é o seguinte: nós, historicamente, nós temos uma sociedade patriarcal, né? Então, desde que o mundo é mundo, a mulher, até pela força física, ela sofre as consequências de uma sociedade machista, né? Quem vão para as guerras são os homens, quem ocupam os cargos de poder são os homens. Então, toda essa história de poder masculino nos fez vivenciar uma fragilidade feminina, né? A mulher não tinha direito de votar, a mulher não podia trabalhar fora, os direitos trabalhistas das mulheres foram conquistados a duras penas. Então, nós temos uma sociedade patriarcal, isso é cultural, isso é no mundo inteiro. E isso foi nos deixando cada vez mais infelizes, vamos dizer assim. Por isso que as mulheres foram procurar no mercado de trabalho, na sociedade, o seu lugar, né? Haja vista que o Dia Internacional da Mulher ocorreu por conta daquele incêndio que teve com aquelas mulheres que trabalhavam na fábrica. Elas foram uma grande, né, além de todas as outras, o grande marco do Dia Internacional da Mulher. E por isso que existe o Dia Internacional da Mulher, porque muitas morreram por uma causa. Então, gente, nós somos acostumados culturalmente a ter uma educação punitiva, né? Começando biblicamente, o nosso Deus era punitivo, nós éramos castigados por fazer alguma coisa fora do contexto ou fora das regras pré-estabelecidas. Então, sempre a gente aprendeu uma sociedade que a gente tinha que ser punido por conta das contravenções que a gente fazia, vamos dizer assim. E isso vem mudando, graças a Deus, mas ainda não num contexto importante ou tão fundamental como a gente precisaria. Nesses tempos de Covid,
que está todo mundo confinado, todo mundo dentro de um ambiente fechado, que nós somos cerceados da nossa liberdade, e onde que a família deveria ser o maior apoiador, né, uns dos outros, às vezes o próprio lar é sinônimo de um aumento da violência. Quem deveria proteger nossos filhos ou proteger a nós mesmos são justamente os agressores, por conta de uma cultura da violência, né? A gente acha que tem que bater no filho para ele aprender, né? O marido acha que tem que bater na mulher por conta de alguma questão da cabeça dele. Então, acho que é uma cultura que a gente precisa de mudar. O ser humano, ele não pode aprender as regras e aprender a convivência num ambiente violento, né? E isso, se a gente for pensar bem, é da natureza humana. A violência é da natureza humana. Nós sentimos, ao mesmo tempo, amor, nós sentimos ódio, nós sentimos raiva, e às vezes são sentimentos difíceis de controlar. Então, quando a gente fala assim, meu filho apanhou porque ele mereceu, ele fez uma coisa errada. Se a gente for parar para pensar, o que será que uma criança pode fazer de errado que ela mereça apanhar? Ou um adulto, ou quem quer que seja. Então, o que eu queria discutir hoje com vocês é que a gente tem que mudar essa cultura da punição. Não é punindo as pessoas que nós vamos ensiná-las alguma coisa. Olha, eu tenho uns dados recentes que nesses próximos 3 meses, 85 milhões de crianças entre 2 e 17 anos vão sofrer 50% a mais de violência doméstica. Esse dado é um dado arrasador. 1 em cada 4 crianças vai sofrer violência acima do que ela já recebia antes. Porque é cultural, bater no filho para ele aprender é cultural. Então, quando esse adulto cresce, culturalmente é normal bater na mulher, é normal bater no marido, pois ele apanhou quando ele era pequeno para aprender. Então, essa história de que, mas um tapinha não faz mal, não, eu apanhei e nem por isso, não é assim que a gente ouve? Né? Meu pai me batia, eu acho que não tem problema dar um tapa numa criança, puxar a orelha, sacudir, né? Xingar uma criança. Eu fui assim. Nós precisamos mudar essa cultura. Isso não é normal, isso não é uma coisa favorecedora da educação. A educação precisa ser consciente, tranquila, resiliente, paciente. Né? Às vezes, né, nesses tempos de pandemia, a gente ouve assim, mas eu não tenho paciência com meu filho para ensinar as aulas online, não é isso que está acontecendo? E realmente é muito difícil para as mães. Mas ninguém também nasce paciente, ninguém nasce zen, não. Isso é aprendido. E a grande coisa boa é que eu acho que a gente pode aprender. Ninguém nasce tranquilo, calmo, resiliente, não. Essas são conquistas pessoais. Do ponto de vista da psicanálise, a primeira coisa que a gente tem que aprender é a nos conhecer. Qual que é o grau de violência que nós trazemos dentro de nós? Já que culturalmente isso já está embutido na nossa memória. Nós já temos uma memória histórica de violência. O avô que bateu no pai, que bateu no filho, que bate no coleguinha, que dá problema na escola, que volta para casa e apanha de novo. Então, essa cultura da punição, ela precisa de acabar. Se nós, mães, por exemplo, e aqui eu estou falando para mulheres, antes de tudo, gente, eu estou falando como mulher, como mãe, né? E depois vem como profissional, vem os estudos que a gente faz, mas primeiro é como mulher. Quantas vezes no nosso ambiente familiar a gente não se agride também? Agride naquele momento que você não se deixa fazer o que quer ou você não pode por conta das atribuições. Não é comum, é a mulher que ensina o dever, a mulher que arranja a casa, a mulher que lava a roupa, a mulher que passa, a mulher que faz o almoço. Você imagina uma demanda desse tamanho em cima de nós, né? Então, eu queria assim falar com vocês, mulheres, que nós não precisamos ser perfeitas, que nós não somos perfeitas. Nós não conseguimos a todo tempo sermos excelentes mães, excelentes esposas, excelentes donas de casa. Não, não é assim que funciona. Cada hora a gente vai ser boa uma coisa. Tem hora que você vai ser um excelente profissional, mas vai deixar a desejar como mãe, como esposa, como dona de casa. Ou outra hora você vai ser uma ótima dona de casa, mas vai desejar também ser boa em outras questões.
É só para que vocês tenham essa noção que a gente não precisa ser boa em tudo, a gente não consegue ser boa em tudo. E esse grau de exigência em cima da gente não deixa de ser uma violência também. No momento que a gente, às vezes, vai corrigir um filho, que a gente passa para esse filho um tipo de violência psicológica, o menino não precisa de apanhar. Quando a gente fala assim, ó, desorganizado, burro, inquieto, né, teimoso, o que a gente está fazendo com essa criança? A gente está fazendo com que essa criança creia que ela realmente é isso. Né? Então, a gente precisa passar hoje para uma educação positiva e construtiva. Ela tem que ser construtiva da personalidade da criança. A criança é formada por aquilo que ela ouve de si. Né? Quantos de nós gostaríamos de escutar os nossos defeitos? Eu sempre costumo falar o seguinte, nossos defeitos nós já sabemos. Não precisa de ninguém alertar-nos para isso. Então, a criança, a mesma coisa. Né? Não vale xingar, brigar, sacudir, falar palavras né, com a criança que sejam agressivas, ou mesmo a omissão. Hoje, o que acontece no nosso ambiente virtual? Os pais estão tão ligados nos celulares e nos computadores que os filhinhos, eles se veem à margem desse contexto materno. Eles se veem à margem de um amor, porque eles estão sendo substituídos por computadores, né? Inclusive, pessoal, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que as crianças de 0 a 2 anos não tenham contato com tela, com celular. Tá? E depois dessa idade, são muito pouquinhas as horas. A criança precisa do movimento, do brincar, do abraçar, do construir. Inclusive, a criatividade do ser humano, ele se dá por volta de 0 a 2 aninhos, a capacidade maior de criação. E quando a gente estimula os filhos da gente a serem criativos, a acharem saídas, né, para as coisas, na vida adulta eles serão mais felizes, porque os problemas que vierem para os filhos, eles vão ter criatividade para resolver. É isso que determina quem é otimista e quem é pessimista. Então, uma criança que fica sobre tela, fica sobre uma negligência familiar, fica abandonada dentro da própria casa, é uma criança que não tem criatividade, e isso pode complicar a vida adulta feliz. Né? Os criativos são mais felizes, porque acham saídas para as questões que são dolorosas. Então, a criança... Oi. É porque estão informando no chat que está dando microfonia na sua voz. Então, eu acho que a senhora teria que desligar algum aparelho que está aí por perto. Se eu tirar o fone, melhor? Não, não tem nenhum aparelho perto. Melhorou? Tá dando microfone mesmo, mas eu não... Coloca o fone de ouvido mesmo, doutor. Melhorou? Melhorou um pouco? Sim. Melhorou? Tá. Então, vamos continuar. Então, favor. Pessoal, a educação, ela... Tá bom? Posso continuar? Sim, por favor. Tá. Então, a educação, ela precisa ser construída. Não existe uma família feliz por sorte, né? Ah, o fulano tem sorte de ter uma família feliz, um marido ótimo, uma esposa ótima, os filhos são ótimos. Isso não existe, não. Isso é construído. Ninguém tem sorte por ter uma família feliz, não. Nós construímos uma família feliz. E, para isso, há que se ter resiliência, paciência, tranquilidade, né? Então, essa ira, essa raiva que tem embutida em todos nós pelas questões do dia a dia, elas precisam ser trabalhadas. Pensa bem, se nós tivermos filhos calmos e tranquilos, nós não vamos ter violência doméstica na vida adulta. Se a gente cria um filho para ele ser respeitador, para ele ser honesto, para ele assumir os próprios erros, são pessoas que vão melhorar uma geração daqui a 10 e 20 anos, e isso está nas nossas mãos, que somos mães. Nós, mães, é que educamos essa sociedade. Então, nós precisamos pensar
que nessa sociedade machista que a gente vive, nós precisamos do nosso lugar, mas nós não vamos vencer isso com outra violência, não, porque nós, mulheres, somos violentas também, todo ser humano é, né? Mas pela força física, a gente acaba sucumbindo à violência dos homens, né? Por isso que eu não gosto nem do poder empoderamento, porque a gente não tem que ter poder em cima de ninguém, a gente só tem que ser igual, né? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Então, eu penso que nós precisamos, nós mães, temos a responsabilidade de educar essa geração melhor, mas é com paciência. Mas se a gente não tiver paciência e nós somos impulsivos, eu escuto isso muito, olha, doutora, eu não tenho paciência de ensinar esse menino para o dever da escola, não estou tendo paciência com essas aulas online. Doutora, eu não consigo ter paciência para brincar com meu filho. Doutora, eu não tenho paciência para dar comida para esse menino. Então, a gente acaba terceirizando ações que são maternas. E isso é uma coisa ruim. Nós não podemos ser assim, né? Eu sempre brinco que para ser mãe a gente devia fazer um curso, mas a gente não tem como fazer curso para ser mãe. Tá dando microfone ainda, pessoal? Não, doutora Ana, sua fala está clara. Para ser mãe a gente devia fazer um curso. Tá. Então, a gente precisa fazer um curso, mas é um curso interno, é um voltar-se para dentro de si e falar que tipo de mulher eu sou, quais são as minhas características. Eu sou impulsiva, eu sou impaciente, eu sou nervosa ou eu sou tranquila. Primeiro é conhecer-se a si mesmo. Tá bom, doutora, eu nem me conheço, eu não sei que tipo de mulher eu sou, não tem problema não, peça ajuda. Nós temos vários psicólogos, vários psicanalistas, vários médicos, vários amigos. Às vezes o nosso melhor psicólogo é nosso amigo, é nossa mãe, é nosso irmão. Então, assim, nós não somos tão boas que não podemos melhorar, né? Eu falo que eu não quero... Uma frase que eu gosto muito de usar é o seguinte: eu não quero nascer sem morrer. Aliás, eu não quero morrer sem nascer. O que quer dizer isso? Nascer para o novo, nascer para uma nova mulher, um novo jeito de ser. Nós podemos nos melhorar a cada dia. Primeiro conosco, né? Porque a pessoa que não está feliz com ela não consegue ser feliz com ninguém. Não deixar que a nossa felicidade esteja a cargo de um outro, né? Eu sou feliz porque o meu marido é assim, eu sou feliz porque meus filhos são assim, eu sou feliz porque eu tenho isso. Não é nada disso. A felicidade ela é interna, ela é de dentro para fora. Você tem que ser feliz com você, com a sua posição, com o seu corpo, com a sua cabeça, com o seu poder de fazer as coisas. Só assim você vai poder ser feliz com o outro. E eu acho, pessoal, que a nossa vida, a gente constrói a nossa felicidade como uma colcha de retalhos. Nós temos pedaços muito bons, muito alegres, muito divertidos, e nós temos pedaços nessa colcha que são ruins, que são rotos, né? Que são rasgados, que são escuros. Então, não vale só deixar essa colcha com esses rasgados, a gente precisa de costurá-los, trabalhar as imperfeições da nossa vida o tempo todo. E com isso, a gente consegue trabalhar a educação dos nossos filhos. Pensa bem, uma criança precisa ser punida, gente, por causa de alguma coisa? Quebrou um copo, quebrou uma coisa, desobedeceu. Se a gente entender que a criança passa pela fase oral de 0 a 2 aninhos, pela fase anal de 2 aninhos a 4 anos, que vem a fase da birrinha, né? Que a criança quer autonomia, que esperneia, que briga, que deita no chão, que grita. Se a gente entender que isso é uma fase de autonomia, que nós temos um jeito de tratar isso, fica muito mais fácil. Eu costumava brincar que é o seguinte: quando meu filhinho chorava, pegava birrinha, eu falava assim, olha, pode chorar porque é ótimo para o seu pulmãozinho, porque expande o pulmãozinho e limpa a poeira dos olhinhos, mas a mamãe já falou que não pode isso aí, mas pode chorar, eu entendo que você está triste. Né? Então, a birrinha, ela não pode ser gritar com a criança, bater na criança porque está pegando birra. Às vezes, quando eu vejo, eu estou no supermercado, eu estou num lugar público, eu vejo uma criança pegando pirraça e a mãe brava com aquilo, porque ela aprendeu assim, eu tenho uma vontade de interferir e falar, não, filha, não é assim não. Deixa ela pegar a pirracinha e quando ela acabar a pirracinha, você sai. Né? Ah, mas todo mundo vai ficar vendo. Problema de todo mundo. Isso aí, o seu filho não é todo mundo, você não é todo mundo. Então, se a gente entender e conversar com a criança, eu já fiz isso uma vez quando meu filhinho pegou uma pirracinha querendo uma coisa numa loja, eu falei assim, olha, a mamãe não vai comprar, mas você pode chorar. Quando você acabar o show, a mamãe vai levar você embora, mas a mamãe não vai comprar, você entendeu? Aí ele chorou, depois limpou os olhinhos e falou assim, mamãe, eu já acabei o show. Eu falei, então vamos embora. Então, assim, as coisas podem ser controladas dessa maneira, gente. As coisas não precisam, né? Às vezes, eu já filmei menininho
no consultório pegando pirracinha, e eu falo que pirraça de menino para mim é igual escutar Mozart ou Beethoven. Mas isso é aprendido, porque quando a criança pega birrinha, isso irrita o familiar, irrita a mãe, tira a pessoa do sério, ou então fala assim para mim, doutora, eu não aguento ver choro de menino. Falei, então não pode ter menino. Gente que não aguenta ver choro de criança, que não entende a fase da birrinha, não pode ter filho, gente. Né? Então, filho não dá para terceirizar, filho é por conta de nós mesmos, não estou falando nós mulheres não, tá, gente? É por conta da parentalidade, né? E então a mulher não vai fazer o papel do pai, igual a doutora Larissa já conversa, mas o pai fez isso para ajudar a mamãe. Não, o pai não está ajudando a mamãe, o pai está cumprindo a função de pai. Ontem no consultório aconteceu uma coisa muito interessante, um pai novinho, né, de 23 anos, com a mãezinha novinha de 20 anos e um bebezinho de 2 meses, e a avó lá do lado. O pai pegou o filhinho no colinho e falou assim, olha, doutora, esse menino está muito manhosinho, porque ele chora. Na hora que eu pego no colinho, ele para de chorar. Eu falei, parabéns, você está sendo um ótimo pai, então você está cuidando do seu nenê. Mas ele parou de chorar, eu falei, que ótimo, ele queria você. O seu calor, o seu colinho, o seu cheiro. Então a gente acha, gente, que uma criança fica chantageando a gente, mas é medo, gente. A criança ela quer aconchego, ela quer colinho. E isso faz parte do processo educativo. Um outro caso no consultório, talvez a pessoa, não vou citar nome, uma menininha aqui de 5 aninhos que ia para o colinho do pai no meio da noite. E o papai falou assim, olha, doutora, eu fiquei bravo com ela que ela foi para o meu quarto de madrugada. Aí, na hora que eu olhei para os olhinhos dela, os olhinhos estavam cheios de água. Eu falei assim, não, mas vamos entender o que é isso. Filhinha, por que você foi para o quarto do papai? Mas é porque eles apagaram a luz. Papai, deixa eu te falar o que eu preciso. Ela falou desse jeito, deixa eu falar o que eu preciso. Eu preciso que a luz fique acesa. Eu falei, olha, papai, tá fácil resolver, ela só precisa que a luz fique acesa. Então, são nuances, gente, são coisas delicadinhas que a gente precisa de perceber. Eu falo que eu sempre preciso eu não preciso do pai e a mãe mais sabidos, eu preciso dos pais mais sensíveis. É a sensibilidade do outro. Aí eu brinco, já pensou se você tivesse apavorado, um medo real do adulto, que você de ladrão ou de assalto ou de qualquer coisa, o que você faria num momento de pânico? Você não quer a mão do outro, procurar o outro? A criança é a mesma coisa, só que numa outra proporção. A criança tem medo de monstros, de escuro, né? De fadas, de duendes. A gente precisa de entender isso, aí fica muito mais fácil o processo educativo. Então, o que eu queria deixar claro hoje é o seguinte, que nem sempre a parentalidade ela é boa. Essa questão da pandemia, ai que ótimo, está todo mundo em casa, que feliz estar com meu filho. Isso não é fácil, não. Estar com o filho ou com o outro, com qualquer pessoa, 24 horas, exige da gente, demanda uma paciência, uma resiliência e uma tranquilidade. Então, o meu convite a todos vocês é que nessa pandemia, com o aumento da violência doméstica, nós temos que olhar para dentro da nossa família e proteger nossos filhos. Porque aquele adulto que já é agressor, ele está piorando dentro de casa confinado e às vezes sem emprego e descontando isso tudo na família, nos filhos, nas mulheres e tal. Então, vamos tentar criar uma sociedade em que a educação seja construtiva e que ela não seja punitiva. Não precisa punir ninguém. Você já pensou, nós mulheres, se a gente fizesse uma coisa errada, ou errada não, ou alguma coisa que não tivesse bem aos olhos do marido, e o marido nos batesse por causa disso? Não existe isso, não. Tem que se conversar, tem que resolver as coisas conversando, né? E eu tinha uma frase muito que eu falava assim, não se case com ninguém que você não possa conversar. Né? Então, o meu convite para as mulheres é que eduquem os seus filhos com amor, com resiliência, com carinho, porque assim nós teremos uma sociedade igual, né, equalitária e sem violência, né? Vamos educar essa meninada com amor, com carinho, com tempo, né? Cada um sabe de si. Quem não for paciente, resiliente, tranquilo, que procure aprender a ser isso, com a psicanálise, com o apoio de um psicólogo, com o apoio da família, mas a gente não pode deixar que 85 milhões de crianças, nos próximos 3 meses, sofram violência doméstica. Gente, a coisa é tão histórica que na China, quando as mulheres nasciam, elas eram mortas. Porque o que na sociedade precisava chinesa era de homens para a força de trabalho. Então, nós somos mortas, violentadas, agredidas, desde que o mundo é mundo.
né? As mulheres, elas se colocam... aliás, o mundo nos colocou numa condição de desfavorecimento em relação ao masculino, né? Então, a gente não precisa ser mais do que ninguém, não. Mas a gente não pode deixar essa violência continuar. Nós somos responsáveis por isso. Nós temos que parar essa questão da violência, educando os nossos filhos com carinho, com amor, com afeto, com resiliência e compreensão. Tá bom? Essa é a minha dica e minha fala de hoje. Muito obrigada pela participação. Nossa, doutora Ana, que incrível! Que aula! Nossa, muito, muito obrigada mesmo. Eu queria agradecer, né, a doutora por essa fala tão brilhante. Nós temos alguns colegas acompanhando a nossa live, o doutor João Carlos, o doutor Fabiano, o doutor Júlio, o Vitor, todos eles, homens, parabenizando, reconhecendo a verdade, a veracidade da fala da senhora, né? As demais colegas aqui presentes, a doutora Lidiane, a doutora a Erci, a doutora Vanessa, a doutora Regiane, todos sem tirar, né, agradecendo e falando o quão importante foi essa fala da senhora agora nesse dia. A doutora Marisa fez uma pontuação que eu achei interessante destacar aqui, que é importante a gente lembrar, né, do papel do pai também nessa educação, que a divisão das tarefas em casa, ela, com os filhos, ela diminui sobremaneira, né, a sobrecarga da mulher, que não existe o pai falar, ele está ajudando. Não, ele não está ajudando, né? Ele está dividindo as tarefas, porque ele também é pai. As palavras da senhora, a doutora Vanessa disse, palavras que incentivam e fazem a gente querer melhorar, né? Parabéns, doutora Ana. A Lorena, excelentes considerações, parabéns, doutora Ana. Sempre aprendo muito com as suas colocações, todos, sem dúvida, falando, né, da importância da fala da senhora e o quão o diálogo é importante para a gente poder realmente transformar a sociedade futura, né? Muito obrigada. A nossa segunda debatedora de hoje, a doutora Larissa Santiago, é advogada, formada em 2006 pela FUNSEC. A doutora Larissa é mestre em Direito Ambiental e Sustentabilidade, é professora do ensino superior, atual presidente da 75ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, João Monlevade, conselheira fiscal da AMAT, Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas. Doutora Larissa, levando em consideração, né, a fala da doutora Ana, né, os ensinamentos que ela trouxe para nós aqui hoje, tendo em vista que a Lei Maria da Penha ela, né, conceitua os tipos de violência, quais seriam, então, para elucidar para nós, né, quais os tipos de violência doméstica e, o mais importante, quais seriam os desdobramentos disso, né, na vida das famílias, na vida das mulheres? A palavra é sua. Obrigada, doutora Elivânia. É um prazer estar aqui com todas vocês, pessoas que eu gosto e admiro muito enquanto profissionais, enquanto mulheres. Né, todas nós com filhos desenvolvemos nossos papéis perante a nossa família, nossos escritórios, nossos, né, consultórios, a doutora Monique na delegacia. Então, temos o nosso lugar de fala, como disse a doutora Ana, não como profissionais que somos, mas como mulheres que somos. Né? Então, discutir esses impactos da pandemia na nossa vida é o nosso lugar de fala, né? Estamos aqui com propriedade e anseios que são nossos, assim como de tantas outras mulheres que nos acompanham. E os homens também, porque eu vi no chat que muitos homens estão nos acompanhando e é extremamente importante que nós possamos ser ouvidas por eles, compreendidas e construir algo diferente. Eu gosto muito do posicionamento da Ana e a gente conversou mesmo sobre isso com relação à mudança de postura da família atual, né? O pai entender que ele não ajuda a mãe, ele não está ajudando a mãe a olhar o filho, a ensinar o dever, a fazer alguma tarefa do lar. Ele está fazendo aquilo que lhe cabe enquanto pai, enquanto dono daquele lar, né? Como o patriarcado benéfico, né? Aquele que é o cuidador daquela família.
família. E aí, quando a gente constrói alguma coisa junto e tem equilíbrio, é muito salutar. Né? A gente faz isso de uma forma que é saudável para todo mundo. E se a mãe está bem, se o pai está bem, eu acho que os filhos estão bem. Muitas vezes, eu como mãe vejo, né, que às vezes um desconforto meu, uma preocupação minha do trabalho faz com que eu perca a paciência, trate de uma forma não carinhosa. E isso não é bom. Né? A gente tem que entender que nós somos, além de tudo, espelhos para essas crianças, né? Para que elas aprendam a tratar o próximo com o olhar que tem do que nós tratamos. Como a minha mãe trata, como meu pai trata, eu quero fazer assim. Né? Porque o exemplo, ele arrasta. Então, nós somos realmente muito responsáveis por tudo que fazemos, por nós e pelos outros. E aí essa questão da cultura familiar, né, como nós fomos criados, ela impacta muito, muito fortemente também nas relações domésticas, nas relações entre marido e mulher. E a Lei Maria da Penha, conhecedora dessas realidades, né, que tem oscilado, ora aumenta, ora não aumenta, ora nós não conseguimos diagnosticar porque as pessoas, as vítimas de violência doméstica têm receio, têm medo de falar que são vítimas de violência doméstica, né? Então a gente às vezes não consegue mensurar a grandiosidade desse problema, não conseguimos dizer onde que tem essa violência. Será que essa violência é só com uma pessoa que tem está numa classe social mais baixa? Não, a violência está nas ações do dia a dia, né? Nós somos violentadas em ações, em falas, em olhares. Nós tivemos várias lives anteriores que falaram sobre isso, inclusive a da semana passada, que falou do racismo, a mulher e o racismo, onde a gente conversou sobre essas temáticas. Às vezes um olhar é uma espécie de violência. E aí o que a gente percebe é que a gente tem que falar mais sobre isso para que as pessoas entendam que violência doméstica não se resume em violência física. A violência física é dos tipos de violência, é um dos tipos de agredir alguém. A violência física é toda conduta que vai ofender a integridade ou a saúde corporal da mulher. Então, às vezes, ela costuma ser aquela que a gente entende, culturalmente falando, como a mais grave. Mas nós temos a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral, que são todos os tipos de violência que a gente pode sofrer no dia a dia. E até a criança, né, não foge disso, esse tipo de violência tipificado pela Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha, nós estamos falando da violência contra a mulher, mas são violências que estão na nossa vida, né? E para as nossas crianças também. A violência psicológica é toda conduta que cause à mulher, segundo a legislação, uma dor emocional ou diminuição da sua autoestima. E ela está muito atrelada também à violência patrimonial e moral. A patrimonial é toda conduta que configure uma retenção, uma subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens da mulher, valores ou direitos, recursos econômicos da mesma, que às vezes ela está ali, ela guardou e aí ela tem um valor emocional mais até do que patrimonial e isso é tirado dela. E eu gosto de falar dessas duas junto com a violência moral, que é com qualquer conduta que configure calúnia, difamação, injúria, que são tipos penais. Só que não só isso. Como que a gente consegue identificar uma violência doméstica, psicológica, patrimonial ou moral? Quando uma mulher, por exemplo, quer ter um filho, e ela fala com o marido, eu quero ter um filho, tá? Eu não vou ter filho com você, não? Nossa, não, de jeito nenhum. Você tá feia, você tá gorda, olha só, você não consegue fazer as suas coisas, você não consegue se organizar, né? Olha pra você, eu ganho muito mais que você, e você vai parar de trabalhar para poder cuidar dessa criança? Né? Quem é você? Né? E isso tudo, além de configurar tipos penais, são coisas do dia a dia que a mulher que está no meio dessa violência doméstica, talvez ela não perceba que está vivenciando uma violência doméstica.
né? Eu falo assim, olha, então por causa disso que você me trata dessa forma, eu vou me divorciar de você. Divorcia, como é que vai ser você na sociedade? Será que as pessoas vão entender como? Como que você vai viver? Você vai ter direito, vai ter dinheiro para custear as suas despesas e dos nossos filhos? Que eu vou te dar uma pensão pequena. Você vai ter coragem? Né? Então a gente vê que são ações e atitudes no decorrer do dia a dia que a mulher vivencia, ela se cala, às vezes ela sente vergonha de falar sobre isso com alguém, de buscar uma ajuda. E aí eu não estou falando da ajuda do advogado, do delegado, ajuda de uma pessoa querida, ajuda de um amigo que pode lhe ouvir, de um psicólogo, né? E não é vergonha para essa mulher buscar essa ajuda. Não é vergonha para ela buscar alguém para conversar e tratar daquele tema. E a gente sente muito, gente, nas coisas que a gente vivencia, que as mulheres têm vergonha e se sentem pessoas ruins por estarem falando mal do agressor. Não, ele fala isso comigo, ele realmente falou comigo que se ele me separar de mim, eu não vou ter como criar meus filhos, mas é verdade, eu não vou ter. Eu preciso dele. Ele é bom para mim. Além disso, ele cuida da nossa casa. Ele faz essas coisas, mas ele é bom. Ele me ajuda na minha casa. A gente tem a família, ele me ajuda muito. Mas ele precisa te ajudar? Ou ele está fazendo o que lhe é cabível? Né? E assim, é muito difícil também a gente dar esse palpite, porque a gente sabe que é um envolvimento de uma série de coisas, a gente sabe que essa mulher vítima de violência doméstica, muitas vezes ela ama esse agressor, né? Ela ama a família que ela construiu, ela queria que essa família estivesse em equilíbrio, ela queria não ter vivenciado isso. Mas e aí, depois de vivenciar, será que não convém buscar ajuda, conhecimento, né? Buscar alguém para conversar e entender, mudar algumas posturas para ver se melhora. O que acontece, gente, é que o agressor, ele tem uma conduta que já é esperada. A gente sabe que tem algumas coisas boas, óbvio, ninguém é ruim por completo, mas agredir o outro, você ser agredida, não pode ser considerado uma coisa normal, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós estamos aqui porque nós precisamos emanar todos esses sentimentos, né? Cuidado, carinho, espiritualidade. Se você tem que se cuidar, se a máxima é que a gente se cuide e se sinta bem, porque o outro vai nos machucar. E além disso, né, dessas violências que a gente citou aqui, nós temos a violência sexual, que também é muito comum. A violência sexual é qualquer conduta que constrange a mulher a presenciar, a manter ou a participar de uma relação sexual não desejada. E aí, às vezes, ela faz acontece por força física, por coação, por ameaça, por uso de força, intimidação, ou uma ameaça do dia a dia. Você não vai fazer isso não? Então também eu vou sumir de casa. Eu não vou pagar a escola dos nossos filhos, eu vou parar de pagar as contas da casa, quero ver o que você faz. E aí, isso tudo vai mexendo com a cabeça da mulher. E como essa situação da violência doméstica, ela perpassa por um ciclo da violência, e esse ciclo faz com que ela se envolva naquele ambiente, é importante que a gente saiba que essa mulher, além de ter vergonha, e por causa dessa vergonha, ela não fala disso, né? Ela não fala na primeira violência. Ela pensa, isso foi um mau dia. Isso não acontece sempre. Daí a 2 semanas faz de novo. Não, ele está nervoso com o trabalho. Eu tenho que aceitar. Né? Ele está na rua, eu estou em casa. Não, eu vou aceitar. Não é o jeito dele. Ele é tão tranquilo. Ontem mesmo, mês passado, ou ontem mesmo, ele estava tão carinhoso. O que é o ciclo da violência? O ciclo da violência é o ciclo em que o agressor primeiro acalenta, faz carinho, é cuidadoso, é delicado, e aí depois ele bate. Ou depois ele comete uma violência dessas que nós estamos cometendo. Aí talvez a primeira seja uma violência patrimonial. Mas ela pensou, isso é bobagem, é um dia ruim.
Aí passa de novo, ele manda flores, ele compra uma pizza que ela gosta, ele compra uma roupa que ela gosta muito, que ela queria muito, eles fazem planos de alguma coisa, aí voltou a lua de mel. Passou um pouquinho, ele faz outra violência, qualquer uma dessas que a gente citou. E aí ela vai e consegue perceber se, olha, é outra, mas é um outro mau dia, todos nós temos. E aí, no outro ciclo, ele fica bonzinho e comete outra. E esse ciclo, ele é cíclico e ele não acaba. E aí, essa mulher que já sente vergonha, porque ela pensa que a culpa é dela, essa mulher que já pensa, ele tem razão de fazer isso, eu realmente faço as coisas que ele fala, eu realmente não me preocupo com a casa, eu sou um pouco desorganizada. Ah, não, eu realmente, às vezes, sou chata. Ele tem razão. E realmente eu também sou pobre, eu não tenho dinheiro, quem custei é ele. E aí ela começa a dar razão plena ao seu agressor. E ela sente vergonha de falar daquilo, porque ela sente que a causadora do ódio, da raiva e do momento de ira deste agressor se deu por culpa dela. Talvez porque ela aprendeu que só ensina alguém batendo mesmo, né, doutora Ana? Talvez porque lá atrás ela aprendeu que é assim que se ensina alguém e ela acha e até se sente grata muitas vezes a esse agressor, porque ela entende que ele está a ensinando. E aí, quando ela chega no ápice da dor, do sofrimento, de toda a angústia, ela às vezes, ela procura a delegacia e às vezes ela denuncia. E aí é bom a gente frisar que a gente não está incentivando somente a ida à delegacia, mas a procura por conhecimento, por saber que aquele não é um dia mau, aquele não é só mais um dia mau, aquele é um dia em que se demonstrou mais uma agressão, mais uma espécie de violência. E você, mulher, por você, pelo seu filho e pela sua família, precisa buscar ajuda. Você não precisa aceitar isso, né? O que você quer para você, você quer para os seus filhos e você quer para esse marido. E talvez a ajuda inicial de conversar com uma pessoa profissional ou com um amigo, buscar uma psicóloga, um psicólogo, expor aquela situação, buscar meios de resolver, talvez essa seja a medida que você, mulher, tenha que tomar. Para que depois você não tenha que chegar na delegacia já tendo sido vítima de todas as espécies de violência doméstica. Conte com a ajuda do próximo, né? Para desabafar, para conversar. Nós não estamos aqui dizendo você tem que denunciar. Você tem, mas talvez no momento que você está vivendo agora não seja essa a medida adequada, porque você ama essa pessoa, você ama o seu casamento, você não se casou para separar. Embora se separar não tem problema algum, porque aquilo que não te faz bem não tem que perpetuar. As suas filhas, os seus filhos não querem ver isso, eles não querem vivenciar essa realidade. E talvez esteja em você a postura de mudar, né, de ensinar e de ser exemplo, porque o exemplo arrasta, né? Então, nós como mães, nós temos que pensar em nós e em nossos filhos, no que eles visualizam, no que eles veem. É saudável? É realmente salutar que meus filhos visualizem isso? É realmente salutar ficar calada e não deixar e fazer com que esse homem perpetue essas ações? Eu tenho que aceitar isso? Esse ciclo de violência acontece por essa fragilidade. E a doutora Monique está aqui para nos falar que a delegacia é um dos meios, mas a gente também tem que entender que a criação é um meio, que a forma de condução de uma estruturação do lar é outro meio, que a busca de conversa com amigos, grupo de pessoas, nós temos a AMA em João Monlevade, que, né, já está dando apoio a essa mulher, já está tendo um aparato de profissionais que de forma voluntária desenvolvem essa missão. Busca ajuda, conversa. Ah, Larissa, mas se eu buscar ajuda, vai prender o meu marido? Não! Se você buscar ajuda, você vai começar a entender essa realidade. E o conhecimento é fundamental para a mudança de postura.
e ela começa da postura interna. Elivânia, é isso que eu queria dizer, essa é a mensagem que eu queria passar e, mais uma vez, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. Doutora Larissa, nós é quem agradecemos. Sua fala, como sempre, muito clara, muito pontual, trazendo para todas nós, para todos os nossos, as pessoas que estão nos assistindo agora, colocações excelentes, engrandecedoras, né? Muito obrigada. Eu destaquei alguns comentários aqui, né, rapidamente, para a gente poder falar. A doutora Antônia Malta é uma advogada queridíssima aqui na nossa cidade, está nos prestigiando, né? Parabéns, mulheres, a todas vocês, debatedoras, que fazem essa diferença. Excelente debate, considerações, muito obrigada. A Erci, nossa companheira da Simon Mulher, às vezes a própria mulher não sabe, né? Como a doutora Larissa falou, que está sendo violentada e que, com certeza, através dos debates que a gente está trazendo, nós vamos poder levar esse conhecimento que a doutora Larissa mencionou, né, para que a mulher realmente ela se sinta com esse conhecimento e que ela possa identificar e ela tomar a decisão mais adequada para aquele momento realmente. O Ronei, parabéns, doutora Larissa, o doutor Fabiano, o conceito de ajuda, né, não entra na relação familiar, a ajuda da ideia de não continuidade, e que os homens eles fazem mais do que a obrigação em fazer o papel de pai e de esposo. A Maria de Lourdes Braz Assunção, é importante a conscientização dessa violência, às vezes velada, pois o índice de feminicídio ele aumenta, né, a cada dia. A doutora Mariane, colocações perfeitas. A educação dos filhos ela é obrigação do pai e da mãe, igualmente. A Lísia Santiago ressaltando, né, que buscar ajuda psicológica ela é fundamental. Colocar as nossas expectativas no outro, a gente sempre vai se decepcionar, né, que o debate é extremamente necessário. Parabéns, presidente, a doutora Vanessa colocou, obrigada por nos prestigiar com o seu conhecimento. Então, assim, a gente, né, viu realmente que a sua fala, ela realmente está chegando às mulheres com esse conhecimento. Muito obrigada novamente pela sua dedicação, por estar aqui conosco, né, fazendo esse trabalho, né. Só um último comentário aqui, a Lorena, só para eu abrir o gancho aqui para a doutora Monique, infelizmente a codependência afetiva é algo muito presente também, e por ser um assunto pouco falado abertamente, muitas mulheres acabam por perceber a situação como normal. Parabéns, doutora Larissa, a fala da Lorena Dias. Então, muito obrigada novamente. A nossa terceira debatedora, né, a doutora Monique Moraes Bicalho, ela é graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais em 2009. Ela é delegada de polícia em Minas Gerais desde março de 2013, lotada na cidade, aqui na nossa cidade de João Monlevade. Ela é a delegada titular da Delegacia das Mulheres, Proteção ao Idoso, Pessoas Desaparecidas e Orientação ao Menor, aqui de João Monlevade desde 2013. Obrigada, doutora Monique, por estar aqui conosco nesse dia. E, dentre a fala, né, da doutora Ana, da doutora Larissa, como que a Delegacia de Mulheres recebe e acolhe essas vítimas que já sofreram inúmeros ciclos de violência? Elas costumam desistir da denúncia? O que a senhora poderia trazer para nós? O que você poderia trazer para nós no que diz respeito a isso? Bom dia, Elivânia. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite de vocês, a doutora Larissa, pelas colocações, a doutora Ana Beatriz. Muito obrigada, me sinto muito feliz em participar, em contribuir em um projeto tão grandioso e de tanta valia, né, para a nossa sociedade. Acho que a discussão, trazer conhecimento é sempre muito importante. E se tratando de violência doméstica, a gente sempre a gente percebe, né, que surgem muitas dúvidas e é um tema que precisa ser mais debatido abertamente nas faculdades, nas escolas.
Então, sempre quando me convido, eu me coloco à disposição, que eu acho que a prevenção, né, a gente levar o conhecimento e trazer a prevenção, que se insere aí tudo na fala da doutora Ana, o modo como a gente cria os nossos filhos, a educação que a gente vai dar nas escolas, através dessas palestras, né? Seja para os pais, para os alunos, mas se a gente plantar a sementinha lá no início, eu acho que a gente colhe frutos, bons frutos lá na frente. Mas em relação à sua pergunta, essa mulher chega, como a doutora Larissa citou, né? A gente tem vários tipos de violência. É comum que as pessoas entendam que a violência doméstica seja principalmente a violência física. Mas não, a violência física é aquela que mais aparenta, né? Aquela mulher que sofre a violência física, ela não tem nem como tanto esconder isso. Ela vai chegar num ambiente de trabalho machucada, ela vai ser questionada por familiares, por vizinhos. Mas aquela mulher que sofre de violência patrimonial, emocional ou sexual, isso ela costuma guardar com ela, né? Então, são tipos de violência muito difíceis de ser diagnosticados até pela própria mulher, dela se reconhecer como vítima dessa violência. E a gente nota que hoje a gente, até produto dessa sociedade patriarcal, uma crescente muito grande desses relacionamentos, eu costumo chamar de relacionamentos abusivos, né? São casamentos ou namoros, né? Que a mulher se arrasta aí em relacionamentos que ela é restringida no seu direito de liberdade, de trabalho, liberdade sexual, né? Ela é constrangida muitas vezes nesse sentido, liberdade patrimonial, né? E emocional. Normalmente esse tipo de agressor, de violência psicológica emocional, ele quase que elimina a autoestima dessa mulher, né? Ele começa a agredi-la com agressões verbais. Você tá feia, é gorda, não serve para mim, aquilo tudo citado pela doutora Larissa. Então, quando essa mulher chega à delegacia, que ela sofreu vários tipos de violência, principalmente essa violência emocional, ela tem muita dificuldade em denunciar. E quando essa mulher chega à delegacia, ela, além de estar muito fragilizada, né, o fato dela simplesmente entrar numa delegacia de mulheres, procurar ajuda, realizar um boletim de ocorrência, aquilo já é motivo de vergonha para ela. E se ela chegou até ali, é porque já está em últimas consequências. Ela já está correndo risco de vida dela mesma, dos filhos. Então, assim, e aí são casos que a gente tem que agir de forma muito urgente, né? Com pedidos de medidas protetivas, a intervenção do Ministério Público, do Poder Judiciário. Então, assim, nós da Polícia Civil estamos lá preparados para atender essa mulher, né? Instaurar um inquérito policial, né? Mas sentimos que muitas vezes essa mulher nos procura que ela não está tão decidida. Então, eu quero fortalecer aqui com vocês esse diálogo, que eu acho importante, do tema da violência ser tratado como um tema interdisciplinar, no sentido de que a inserção da comunidade, de entidades como a AMA, de faculdades de cursos como a psicologia, da gente ter sempre um diálogo, uma parceria. Porque só a delegacia, por si só, ela não vai resolver o problema dessa mulher, né? Ela precisa de ajuda psicológica, às vezes assistência social, porque se ela sair de casa, ela não tem para onde ir, ela não tem dinheiro para se sustentar, porque muitas vezes ela e os filhos dependem até para a alimentação desse agressor, né? Então, assim, da gente ampliar esse olhar do tema da violência doméstica, não só a Polícia Civil, a Delegacia de Mulheres, né? Que isso vai ser a última consequência. É lá no fim, quando não tem mais jeito, né?
Então, assim, quando ela já está correndo risco até de sofrer um feminicídio, né? Muitas vezes. E a intervenção da Polícia Civil, ela se faz necessária para salvar vidas mesmo. E aí eu acho que a gente depende de vocês, da comunidade, das entidades, de participar com a gente desse acolhimento dessa mulher. E eu acho que iniciando hoje, ou né, a gente conversou o dia que você foi lá na delegacia me procurar, a gente estando em parceria para atender essas mulheres e elas psicologicamente estarem bem, né? Estarem certas de que elas, primeiro, né, se entenderem como vítimas de violência, falar assim, peraí, isso não é normal, porque muitas até acham que é normal. Mas não é normal eu ter que satisfazer o meu marido sexualmente da forma que ele deseja? Isso é normal, o casamento é assim, não é? Elas nem percebem, né, que isso não é normal. Mas ele não me bateu, ele só me deu um tapa. Não é normal a gente ganhar um tapa na cara? Por incrível que pareça, a gente ainda escuta muitas mulheres achando que esse tipo de comportamento abusivo, xingamentos diários, verbais, de depreciação, de humilhação, que isso tudo é normal dentro de um relacionamento. Então, essa mulher se entendendo, né, olhando para dentro de si, se entendendo, vendo que o relacionamento dela é abusivo, que ela é humilhada, que ela é constrangida, que ela é depreciada, aí sim ela, né, ter coragem de realmente romper com esse ciclo de violência, estar certa disso e, se for o caso, ela procurar a delegacia, né, para a gente poder realizar o boletim de ocorrência e instaurar um inquérito para poder, né, garantir a proteção dela e dos familiares. Essa interlocução, que eu acho importante a colocação, né, que eu acho que isso aí tem que ser uma constante sempre que a gente falar de violência. E outra coisa que eu queria pontuar, Livânia, é o seguinte, que o agressor, normalmente, ele é uma pessoa bacana, paga imposto, é tido como um bom cidadão. Então, essa mulher, ela tem vergonha de denunciar, porque até pelo próprio julgamento de terceiros, de outras pessoas da sociedade, fala assim, mas seu marido, você sofre violência dele, ele é um cara, gente boa demais. Que isso, um bom pai, né? Ninguém vive também um relacionamento com 100% de coisas ruins. Essa mulher viveu coisas boas com o pai do filho dela, né? Com o marido, por anos. Mas ela tem que entender que não é normal e nem saudável para ela e para os filhos viver um relacionamento abusivo, né? Porque o agressor, para ele conquistar a mulher, ele não dá um tapa na cara logo, né? Ele dá flores, ele presenteia, então ela gosta dele, ele conquistou essa mulher, né? Então, até para ela se entender como vítima de violência e realizar a denúncia, ela já sofreu vários e vários e vários ciclos, né? E isso aí é importante a gente diagnosticar, interromper esse ciclo para que não se aconteça nada mais grave. O que eu falo, olha, já dei muito conselho lá na delegacia, a gente conversa muito com as mulheres, né? Se você não interromper esse ciclo, a próxima vez ele vai vir mais violento, agora é um xingamento, o próximo vai ser um tapa na cara, uma agressão com faca, com arma de fogo. Então, assim, é uma preocupação nossa a interrupção desse ciclo. E ela só vai conseguir interromper esse ciclo com ajuda, né? Seja de um familiar, como você citou, a doutora Ana Beatriz, a doutora Larissa, um familiar, um psicólogo. O importante é sempre procurar ajuda, tá? E ela costuma, Elivânia, em relação à sua segunda pergunta, essa mulher, quando ela vem à delegacia sem essa assistência anterior, esse preparo anterior, né, de se reconhecer como vítima, de se entender como tal nessa situação, de procurar ajuda, de se fortalecer, seja financeiramente, emocionalmente, ela ter uma rede de apoio para ela,
ela sim costuma se retratar. Mas a gente tem a DIN 4424 do STF, que decidiu que nos crimes que se trata de que tem agressão física, seja ela de natureza leve, a mulher não pode mais se retratar. Acho que veio já no balanço disso aí, né? Que a mulher, ela realmente ela denunciava o agressor, seja a agressão leve, a vias de fato, um tapa, um puxão de cabelo, e depois procurava a delegacia no dia seguinte, na semana seguinte, querendo retirar, né? Querendo desistir da ação. Então, essa DIN, acho que veio nesse sentido da gente proteger a mulher, porque ela nessa situação de violência, ela está totalmente fragilizada, né? Então, o Estado tem que intervir para protegê-la, né? Eu acho que isso é importante a gente citar. Eu queria também trazer o conhecimento de vocês sobre a Lei Maria da Penha, que foi uma lei de 2006, que trouxe inúmeros avanços no combate à violência doméstica, né? E ela hoje nós estamos em 2020, ela trouxe ainda com alguns avanços legislativos, como a proibição de arbitrar fiança quando o agressor descumpre medida protetiva, ou seja, se ele descumprir a medida protetiva hoje e for preso, o delegado de polícia que tiver de plantão, ele não poderá arbitrar fiança, só o juiz. Então, assim, né, traz uma seriedade, uma proteção maior à medida protetiva, que aquela mulher que já sofreu uma violência anterior, que tem uma medida de restrição judicial, e é descumprida, né, o agressor vai preso automaticamente e o juiz só que vai poder liberar confiança. Eu acho que dá uma proteção maior a essa mulher. Isso foi um ganho legislativo para a gente. A inserção do feminicídio, né, como crime de homicídio de gênero, né, a mulher, o assassinato de mulheres pela condição do gênero feminino, né, que também acho que foi um ganho legislativo que a gente teve em relação ao tema. E para encerrar, eu gostaria de falar com vocês, né, passar um recado, que como é que a gente vai, em pandemia, né, como é que a gente como é que a gente pode ajudar essas mulheres vítimas de violência em tempos de pandemia. Muitos questionamentos vêm até mim se essa violência aumentou em tempos de pandemia. A gente, infelizmente, por tudo aquilo que eu citei no início, né, que essas mulheres elas não se entendem como vítimas de violência e não procuram ajuda, né? Esses números ainda são muito subnotificados. Então, o que acontece? Para se ela não procura a delegacia, a gente não tem conhecimento, ela não vira um dado estatístico para nós, né? Então, a gente não tem conhecimento em relação a isso. E esse tipo de violência acontece no interior do lar, né? Então, está todo mundo junto ali, o marido, né, não está trabalhando, não tem bar aberto, né, as coisas estão fechadas, e aí isso tende realmente a aumentar. Potencializar aquele agressor que já tem aquele perfil, né? Não que a pandemia transformou alguém que é uma pessoa, um companheiro bacana e ele virou agressor. Não, quem já era um agressor potencializou aquela forma de violência, né? Nesse período de restrição de locomoção. E eu acho assim que para a gente quebrar esse ciclo de violência é com a união de todos, né? E essa mulher procurar ajuda, né? E a delegacia hoje, a gente dispõe de canais de comunicação que elas podem entrar em contato, né? Via e-mail ou pelo telefone,
eu te passei, eu gostaria que você divulgasse aí nas redes sociais. E hoje a Polícia Civil, cumprindo determinação do governador já, enquanto perdurar o estado de calamidade no estado de Minas Gerais, as mulheres vítimas de violência poderão registrar a ocorrência na delegacia virtual. Ou seja, elas não precisam se deslocar se elas, né, tiverem dificuldade para vir à delegacia ou entrar em contato com a gente por qualquer meio, elas podem fazer a ocorrência pela delegacia virtual e até pedir as medidas protetivas, tá? Isso iniciou já ontem, a Polícia Civil já fez uma coletiva de imprensa para divulgar as informações. Qualquer dúvida, gostaria também que você divulgasse, tem um passo a passo de como que elas vão fazer esse registro na delegacia virtual e a Delegacia de Mulheres vai, né, a gente vai, a partir daí, vai fazer a investigação e procurar essa mulher, ajudar essa mulher da melhor forma possível, tá? E a mensagem final que eu queria deixar é que a luta, gente, não é fácil, né? A gente que trabalha na delegacia, a gente sabe que, como a doutora Ana disse, eu também tenho um filho e vejo a dificuldade, um menino, a dificuldade que a gente tem para criar hoje um filho, né? E a gente educar da melhor forma possível, para que ele não tenha esses valores machistas, patriarcais, que já é tão arraigado na nossa sociedade, né? Mas eu acho que é isso aí, é uma sementinha todos os dias, são esses debates, são esse engajamento da sociedade como parceira nossa, né? E a gente vê tantas mazelas, né? A gente pensa assim... outro dia eu fui cumprir um mandado de busca e apreensão na casa de uma pessoa, né? E, enfim, um ambiente completamente hostil, os filhos sem nenhuma assistência, 2 meninas. Então, assim, eu já imaginei aquele cenário, né? Que vai ser dessas meninas, né? Sem escola, sem amor, sem carinho, sem assistência e toda a estrutura que a gente imagina para uma criança, né? E aí você imagina essa criança numa situação de violência física e sexual e esse ciclo, né? A gente só consegue vislumbrar se interrompendo com educação, com assistência social, né? E aí é isso, nós estamos lá todo dia fazendo nosso trabalho de forma árdua. Acho que a gente lida com as piores mazelas da sociedade, mas não deixa de se sensibilizar com essas coisas, né? Com essa causa. E qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. A polícia, falo em nome da Polícia Civil, estou à disposição, tá? E as delegacias também de mulheres sempre de portas abertas para atender essas vítimas, qualquer coisa que elas precisarem. Somos parceiros nessa causa. A luta é de todas nós. Muito obrigada. Nossa, doutora Monique, nós é quem agradecemos. Muito obrigada pela sua fala, pela sua participação e contribuição. A gente extrapolou um pouquinho o nosso horário aqui, mas tem um comentário e uma pergunta que eu acho extremamente importante e eu gostaria que a senhora, né, voltasse um pouquinho na sua fala e respondesse para a gente. A Jéssica, ela pergunta, a medida protetiva, ela não tem a proteção para terceiros, né? Podendo, assim, o agressor contratar alguém para fazer o serviço que ele gostaria, já que ele não poderia chegar perto. Como que funcionaria nesse caso? E só para linkar, doutora, se a senhora pudesse falar rapidamente para a gente como que funciona também a denúncia anônima por telefone, só rapidinho, porque eu acho que a gente tem outros temas para vários outros debates, mas essas colocações aqui, elas são importantes. Por favor. Bom,
Sobre a medida protetiva, normalmente o juiz defere, né, que o agressor é proibido de se aproximar da vítima e seus familiares por qualquer meio de contato, seja ele presencialmente ou meio eletrônico, certo? E assim, qualquer tipo de ameaça, seja ela diretamente ou indiretamente, se ela já tem essa medida protetiva, deve ser imediatamente comunicada à delegacia, né? Ou o Ministério Público, o Poder Judiciário, para que a gente tome as medidas necessárias. Mas, normalmente, a medida protetiva ela é de alcance tanto para a vítima quanto aos seus familiares, que são as pessoas de maior convívio dela, certo? E em relação à denúncia, ela é feita pelo telefone, né? Disque 180, 181. E é uma central em Brasília que elas encaminham já. Quando, por exemplo, a denúncia é da comarca de Almolevade, eles encaminham rapidamente para a Delegacia de Mulheres e aí a gente vai apurar essa denúncia, tá? Normalmente se instaura uma diligência preliminar, faz uma investigação preliminar para ver os fundamentos dessa denúncia e aí a gente, se constatar alguma coisa, a gente instaura um inquérito policial. Ok, doutora, muito obrigada. Só ressaltar alguns comentários aqui, né? O Geraldo Giovanni dizendo que está acompanhando, o Hernani, né? O Hernani Santiago, tema importante para ser debatido. A doutora Marisa, importantíssimo falar de relacionamento abusivo. O início da violência é sutil, mas é crescente e pode acabar culminando, né, com um feminicídio. A doutora Marina Cabral, muito bem colocado, doutora Monique, só a delegacia e o judiciário não resolvem o problema da violência contra a mulher, que é necessário a gente ampliar o debate, né, e ampliar esse atendimento, que às vezes para a mulher se enxergar numa situação de violência é muito difícil, além de ser muito triste, né, se reconhecer como vítima de violência. Bom, a Sônia, a Lísia de novo, a doutora Marisa, várias pessoas parabenizando a sua fala, a fala de todas as debatedoras. Então, eu venho aqui agradecer novamente, né, imensamente a todas as debatedoras por terem dedicado um pouco, né, do seu tempo nessa manhã para nos trazer informações tão válidas e tão importantes. Eu agradeço também com a mesma intensidade, né, todas as pessoas que se fizeram presentes nessa live. Convido a todos para se inscreverem, né, no nosso canal da OAB João Monlevade no YouTube para acompanhar os nossos debates, a nossa programação. Na próxima semana a gente certamente vai trazer um outro tema também importante, também relevante para as mulheres, né, aqui no canal. Só ressaltando, né, o endereço que a doutora Monique pediu para a gente colocar, eu vou falar aqui, e a gente vai reforçar isso nas comunicações, né, da AMA, do BASTA, né, do projeto criado pela AMA para poder acolher, que é esse coletivo de profissionais, psicólogas e advogadas para acolher e orientar essas mulheres, é o @apoio à mulher JM. A Delegacia Especializada de Violência contra a Mulher, ela se encontra na rua Bernardino Brandão, número 180, na cobertura. Então, a mulher entra e já vai direto para a cobertura, ela não passa por nenhum outro setor, né, onde ela será recebida pelos profissionais da Delegacia de Mulher. O telefone para atendimento é o 3852-1166, 3852-1166. E o horário de funcionamento é de 8h30 às 12h e de 14h às 18h30. Então, eu acho importante trazer essas informações aqui para as pessoas, né, que estão nos ouvindo. Tenho que finalizar, a gente extrapolou um pouquinho o nosso tempo. Agradeço de novo, de coração, imensamente a todas vocês, a todas as debatedoras, a todo o público, né, presente aqui na nossa live. Muito obrigada, doutora Monique, doutora Ana, doutora Larissa. A gente vai certamente convidar vocês novamente para poder trazer outras vertentes, né, dessa temática que é
extremamente importante. Eu desejo a todos um excelente dia, um excelente final de semana. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Larissa. Tchau. Tchau. Tchau, até.